No caso de hoje, vamos contar a história de uma mulher que deixou sua filha sozinha e completamente desprotegida por 10 dias consecutivos enquanto estava de férias. Hoje vamos falar do caso Crystal Candelario. Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Ana Carolina e sejam bem-vindos ao meu canal. Se você é novo por aqui e gosta de casos criminais, se inscreve porque toda semana tem vídeo novo, nas terças e quintas por volta das 7h30 da noite. Aproveite e curta esse vídeo, não custa nada e você estará contribuindo com o crescimento do canal. Sem mais enrolações, vamos para o caso de hoje. Kristen Candelario nasceu em 11 de setembro de 1991, na pequena cidade de Guayaquil, no Equador. Algum tempo depois, ela e sua família se mudaram para os Estados Unidos. Desde jovem, Kristen demonstrou interesse pela pedagogia. Ela iniciou sua carreira como especialista em recursos familiares no distrito escolar de Cleveland. Além disso, Kristen também trabalhou como professora substituta e sempre mencionou aos colegas e familiares que adorava trabalhar com crianças e se sentia realizada profissionalmente. Em 2021, Crystal deu à luz a uma linda menina chamada Jaylin. Embora não fosse sua primeira filha, já que ela tinha um filho de um relacionamento rápido com um colega de trabalho, a chegada de Jaylin parecia marcar um novo capítulo na vida de Crystal. No entanto, ao contrário do que se esperava de alguém que trabalhava com crianças e sempre dizia amar a sua profissão, os vizinhos de Crystal comentaram que ela não era uma mãe muito responsável. Em um episódio, ela pediu a um vizinho para cuidar de Jaylin por um final de semana, alegando que resolveria alguns assuntos pessoais. No entanto, Crystal só voltou para pegar a filha 6 dias depois. Na verdade, esse não foi um incidente isolado. Crystal já havia deixado a pequena Jaylin diversas vezes sozinhas em várias ocasiões. E o mais chocante é que, apesar de tudo isso, Jaylin parecia ter uma profunda ligação com sua mãe. A garotinha sempre sorria quando a mãe chegava e todos comentavam quanto ela era apegada à mãe. Enquanto isso, os colegas de trabalho de Crystal e a direção da escola notaram mudanças significativas em seu comportamento. Após insistência da escola e apoio dos colegas, Crystal decidiu procurar ajuda profissional. Depois de uma série de entrevistas e exames, ela foi apresentada com um quadro avançado de depressão e ansiedade. A partir de então, Crystal passou a fazer uso de medicamentos controlados. Apesar de seguir rigorosamente o tratamento médico e tomar todos os medicamentos prescritos, as pessoas ao redor de Crystal notaram que não houve grandes mudanças em sua rotina. Na verdade, parecia que os remédios não estavam fazendo o efeito esperado. Tanto que ela teve uma crise de ansiedade tão grave que acabou sendo hospitalizada. Durante a crise, uma parte do seu rosto ficou completamente paralisada, incluindo o lado direito do seu rosto, o que inicialmente levou os médicos a acreditarem que ela sofreu um acidente vascular cerebral, um AVC. Contudo, após uma série de exames, foi constatado que se tratava de uma crise aguda de ansiedade. Quando teve a oportunidade de falar, Crystal comentou que estava encontrando muita dificuldade em lidar com a maternidade e que estava exausta de ter que resolver tudo sozinha. Avançando para 2023, em maio daquele ano, Crystal estava extremamente cansada e sentindo a necessidade de se desconectar de tudo. Foi quando ela decidiu sair de férias. Então, ao chegar em casa, ela entrou no site da companhia aérea e comprou passagens para Porto Rico. No dia 6 de junho de 2023, Crystal embarcou em uma viagem emocionante, com a expectativa de que suas férias fossem as melhores dos últimos anos. Tudo parecia perfeitamente normal, com um detalhe extremamente preocupante. Sua filha Jaylin, de apenas 1 ano e 4 meses, estava sozinha em casa. A menina foi deixada em um cercadinho para bebês, sem nenhum tipo de supervisão ou cuidado do adulto. Para piorar, a família de Crystal também estava de férias, viajando para o Equador para visitar os parentes. Eles nem imaginavam que Crystal teria deixado sua filha sozinha. Na verdade, acreditavam que ela não levaria Jaylin na viagem, mas que pelo menos teria a decência de pedir ajuda a algum vizinho. Mas não foi isso que aconteceu. A pequena Jaylin ficou abandonada em seu cercadinho, sem qualquer atenção. Mais tarde, Crystal justificou sua decisão, de que não imaginava que algo ruim pudesse acontecer. Ela explicou que deixou a filha no cercadinho para evitar que ela vagasse pela casa e se machucasse. Durante a viagem, Crystal postou várias fotos no Facebook, sempre sorridente, parecendo totalmente despreocupada. Nada indicava que ela tinha deixado sua filha sozinha em casa.
Ela aproveitou ao máximo as férias, visitando parques temáticos, frequentando várias baladas, tirando fotos com diferentes homens e se envolvendo em relacionamentos casuais. Para Crystal, a única preocupação era se divertir e aproveitar cada segundo da viagem. Quando retornou de Porto Rico, ao invés de ir direto para casa, ainda fez uma parada em Detroit, onde encontrou outro homem e aparentemente passou quase 2 dias lá. No total, Jaylin ficou sozinha em casa por 10 dias e meio, quase 11 dias. Durante esse período de abandono, Jaylin lutou bravamente pela sua sobrevivência. Ela chegou a ingerir seus próprios fluidos corporais na tentativa de evitar a desidratação e a fome. Infelizmente, 2 dias antes de Crystal voltar para casa, a pequena Jaylin faleceu. Assim que Crystal finalmente chegou em casa e descobriu que sua filha estava morta, ela entrou em desespero e ligou para os serviços de emergência. A gravação dessa chamada foi reproduzida durante o julgamento e mostrou claramente seu desespero. Ela gritou e implorou por ajuda, dizendo que sua filha estava morrendo. Assim que a equipe médica chegou, a polícia foi chamada e Crystal foi presa imediatamente após a confirmação da morte de Jaylin. O corpo da menina foi encaminhado para a autópsia e o médico legista concluiu que a causa da morte foi desidratação e fome severa. Durante seu depoimento, Crystal afirmou inicialmente que ao acordar naquela manhã encontrou sua filha naquele estado. No entanto, logo depois, ela admitiu que tinha saído de férias e deixado a bebê sozinha durante todo aquele período. Durante o julgamento, Crystal firmou um acordo com a promotoria e se declarou culpada pelos crimes de homicídio qualificado e negligência materna. O advogado de defesa, embora tenha reconhecido a gravidade das ações de Crystal, tentou amenizar sua pena, alegando que ela usava diversos medicamentos psiquiátricos e que no momento em que deixou sua filha sozinha, havia interrompido o uso dessas substâncias de forma abrupta, sem a orientação médica adequada. Ele explicou que a suspensão desses medicamentos deveria ser gradual, para evitar reações adversas, e sugeriu que as ações de Crystal foram resultados desses efeitos colaterais. A promotoria contestou essas afirmações, argumentando que para sair e viajar e ter encontros românticos, Crystal não foi afetada de nenhuma forma. Eles destacaram que as fotos durante a viagem, sorrindo e completamente despreocupada, provaram que, independente da situação, ela não se preocupava com o bem-estar da criança. O juiz também enfatizou, de maneira emocionada, que Crystal traiu sua filha ao deixá-la sozinha. Os pais de Crystal também se pronunciaram no tribunal por meio de um advogado. A própria Crystal também quis se manifestar e expressar seu arrependimento, mas ela fez suas declarações em espanhol, que foram traduzidas por um tradutor juramentado. Independentemente de seu arrependimento ser verdadeiro ou não, isso não muda o fato de suas decisões e atitudes resultarem na morte de Jaylin de maneira tão cruel. Por isso, ela foi condenada à prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional. A sentença foi proferida em 18 de março de 2024. Apesar da ausência de previsão de redução de pena ou de liberdade condicional, a defesa já anunciou a intenção de recorrer, solicitando que a pena fosse revista e que ela pudesse solicitar condicional após cumprir 20 anos de sua sentença. Esse foi o caso de hoje e eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo.